O sol da tarde castigava implacável a rodovia dos Bandeirantes, naquele trecho que cortava a periferia de São Paulo antes de se perder rumo ao interior. O asfalto fumegava sob o calor de dezembro e o cheiro de terra seca misturava-se ao diesel dos caminhões que passavam ruidosos. Ali, em um acostamento poeirento próximo a um aglomerado de casas simples, um homem vestindo um terno italiano, amassado pelo desespero, caminhava de porta em porta, segurando um cartaz que tremia em suas mãos. A imagem impressa no papel mostrava o rosto de uma menina de 8 anos, de cabelos castanhos e olhos doces, sob a palavra que martelava em seu peito: desaparecida. Roberto Mendes Carvalho, 52 anos, dono de uma das maiores construtoras do país, jamais imaginou que estaria ali, naquele lugar que seus projetos urbanísticos nunca alcançariam, mendigando informações sobre a própria filha. Há 9 dias, sua vida tinha desmoronado como um prédio sem estrutura. 9 dias desde que Isabela, sua pequena Bela, tinha sumido da mansão em Alphaville sem deixar rastros. 9 dias de buscas frenéticas, de ofertas de recompensa que alcançavam cifras absurdas, de matérias nos telejornais, de noites em claro percorrendo cada canto da cidade. Sua garganta estava seca, não apenas pelo calor, mas pelo cansaço de repetir a mesma pergunta centenas de vezes. Você viu essa menina? Por favor, qualquer informação. Ela tem 8 anos. Estava usando um vestido azul claro quando saiu. Por favor. As pessoas olhavam com pena, balançavam a cabeça negativamente, e ele seguia adiante, cada rejeição pesando como chumbo em seus ombros. O bilionário que construía arranha-céus estava ali, reduzido a um pai desesperado que não tinha mais nada além da esperança. Foi então que, ao se aproximar de uma construção improvisada de madeira e lona, uma jovem magra, de não mais que 16 anos, apareceu no portão. Ela usava roupas simples, desbotadas pelo uso e pelo sol, e seus pés descalços estavam marcados pela terra vermelha do chão. Seus olhos, porém, tinham uma intensidade que fez Roberto parar. A garota olhou para o cartaz que ele segurava e, por um instante que pareceu durar uma eternidade, sua expressão mudou. Não era pena, era reconhecimento. Eu conheço ela, a jovem disse, sua voz firme cortando o barulho distante do trânsito. Roberto sentiu o coração disparar. As pernas quase falharam. Onde? Onde ela está? Por favor, me leva até ela. Sua voz saiu estrangulada, desesperada, as palavras tropeçando umas nas outras. A jovem não se moveu imediatamente. Ela estudou Roberto com uma cautela que ele não esperava, como se estivesse avaliando se podia confiar nele. Ela está bem, está segura. Mas antes de te levar até ela, você precisa entender uma coisa: ela não se perdeu. Ela fugiu. A palavra caiu sobre Roberto como um raio. Fugiu? Isso não fazia sentido. Por que sua filha fugiria? Ela tinha tudo. Uma mansão com piscina aquecida, um quarto cheio de brinquedos, roupas importadas, as melhores escolas. O que mais uma criança poderia querer? Ele abriu a boca para protestar, mas a jovem continuou, sua voz agora mais suave, quase maternal. Ela veio até aqui sozinha, andando. Estava assustada, mas não queria voltar. Disse que naquela casa grande ela se sentia mais sozinha do que na rua. A gente acolheu ela porque parecia que ninguém estava fazendo isso lá. Roberto cambaleou para trás, como se tivesse levado um soco no estômago. As palavras da jovem ecoavam em sua mente, cada sílaba uma acusação. Sozinha. Ninguém estava fazendo isso. Ele sempre acreditou que estava fazendo o melhor por Isabela. Depois que Marina, sua esposa, tinha partido 3 anos atrás, vítima de uma doença súbita que não deu chances, Roberto mergulhou no trabalho como forma de sobreviver à dor. Cada contrato assinado, cada novo empreendimento, era uma tentativa de construir um futuro sólido para a filha. Ele queria que ela nunca precisasse de nada, que tivesse todas as oportunidades que ele não teve quando criança, crescendo em um bairro pobre da Zona Leste. Mas ali, naquela estrada poeirenta, diante de uma adolescente que mal tinha o que comer, Roberto começou a entender que tinha falhado no essencial. Ele tinha dado tudo,
menos a única coisa que Isabela realmente precisava: ele mesmo. Por favor, me leva até ela, ele implorou, sua voz quebrando. Eu preciso vê-la, preciso pedir perdão. A jovem assentiu lentamente. Vou te levar, mas você precisa prometer uma coisa. Quando a vir, não vai brigar com ela. Não vai fazer ela se sentir culpada. Ela já sofreu demais. Roberto concordou com um aceno frenético de cabeça, incapaz de falar. Seguiu a jovem por um labirinto de ruelas estreitas, entre barracos de madeira e casas de tijolos à vista. Crianças brincavam descalças na terra, mulheres estendiam roupas em varais improvisados, homens conversavam em pequenos grupos. Era um mundo completamente diferente do dele, um mundo que ele ajudava a construir através de seus empreendimentos imobiliários, mas que nunca tinha realmente visto de perto. A ironia não passou despercebida. Ele construía prédios para os ricos, enquanto pessoas como aquelas viviam nas margens, invisíveis. Quanto mais caminhava, mais Roberto se dava conta de quão distante estava da realidade de sua própria filha. Ele não sabia o nome da melhor amiga dela na escola. Não sabia qual era sua cor favorita. Não sabia se ela ainda tinha medo do escuro, como quando era menor. Ele simplesmente presumia que, contanto que as contas fossem pagas e os brinquedos continuassem chegando, tudo estaria bem. Que erro monumental! Que cegueira imperfeita! A jovem parou diante de uma estrutura que mal podia ser chamada de casa. Era uma cabana feita de pedaços de madeira reaproveitada, com um teto de lona azul seguro por pedras e cordas. Ela está aqui dentro, com a minha irmã mais nova. Elas viraram amigas. Roberto respirou fundo, tentando controlar o turbilhão de emoções. Medo, alívio, culpa, vergonha. Tudo se misturava em um novelo impossível de desatar. Ele acenou com a cabeça, e a jovem abriu a entrada de lona. A luz do sol da tarde invadia o interior escuro, revelando duas figuras pequenas sentadas no chão de terra batida. Uma delas era Isabela. Ela estava mais magra, o rosto sujo de terra, o vestido azul que usava no dia em que fugiu agora rasgado e manchado. Mas seus olhos, aqueles olhos que Roberto via toda vez que fechava as pálpebras nos últimos 9 dias, brilhavam com uma luz que ele não via há muito tempo. Ela estava viva, ela estava segura, e, surpreendentemente, ela estava sorrindo enquanto brincava com outra menina. Ainda mais magra e mais suja que ela. Quando Isabela levantou o olhar e o viu parado na entrada, seu sorriso desapareceu. O medo voltou aos seus olhos, e ela se encolheu, como se esperasse uma repreensão. Roberto sentiu seu coração se despedaçar em milhões de pedaços. Sua própria filha tinha medo dele. Não medo de apanhar ou de gritos, mas algo pior. Medo de decepcioná-lo, de ser um incômodo, de não ser suficiente. Bela, ele sussurrou, sua voz falhando. Ele se ajoelhou no chão de terra, sem se importar com o terno caro que estava arruinando. Por favor, me perdoa. Me perdoa por tudo. As lágrimas começaram a rolar, silenciosas e libertadoras. Lágrimas que ele não permitia desde o velório de Marina. Lágrimas que carregavam 3 anos de dor reprimida, de ausência, de erros acumulados. Isabela olhou para ele confusa, ainda retraída. Ela não estava acostumada a ver o pai chorar. Não estava acostumada a vê-lo vulnerável. Papai? Ela murmurou, sua voz pequena e incerta. Roberto abriu os braços, um convite sem palavras. Por favor, me deixa te abraçar. Me deixa consertar isso. Isabela hesitou. Olhou para a amiga ao lado que lhe deu um aceno encorajador. Então, devagar, ela se levantou e caminhou até o pai. Quando Roberto a envolveu em seus braços, sentindo o corpo pequeno e frágil contra o peito, ele soube que sua vida tinha mudado para sempre. Nada importava mais, nem os contratos milionários, nem os prêmios de empresário do ano, nem os jantares com investidores. Nada disso valia a dor que ele tinha causado, o vazio que tinha deixado crescer. Eu vou mudar, Bela. Eu prometo. Vou estar presente. Vou ser o pai que você merece. Isabela não respondeu, mas ele sentiu os pequenos braços dela se apertarem ao redor de seu pescoço. E isso foi resposta suficiente. Era um começo,
um recomeço. E Roberto estava determinado a não desperdiçar essa segunda chance. 2 semanas antes daquele reencontro na periferia, a vida de Roberto Mendes Carvalho era uma vitrine impecável de sucesso. Em sua cobertura de 300 metros quadrados com vista para o Parque Ibirapuera, tudo era projetado para impressionar. Mármore italiano no chão, obras de arte nas paredes, móveis de designers renomados. A piscina infinita na varanda dava a sensação de que se podia mergulhar direto no céu de São Paulo. Era o tipo de lugar que aparecia em revistas de decoração e arquitetura, sempre acompanhado de matérias elogiosas sobre o empresário visionário que transformara uma pequena construtora familiar em um império do mercado imobiliário. Para quem olhava de fora, Roberto tinha conquistado o sonho brasileiro. Filho de um pedreiro e de uma costureira, ele cresceu dividindo um quarto minúsculo com 3 irmãos em uma casa de 2 cômodos na Vila Matilde. Desde criança, ajudava o pai nos finais de semana, carregando tijolos e misturando cimento, sonhando com o dia em que não precisaria mais sujar as mãos. Ele estudou em escola pública, riscava os cadernos com plantas de casas imaginárias e conseguiu com muito esforço uma bolsa na Faculdade de Engenharia Civil. Foi lá que conheceu Marina, uma estudante de arquitetura com um sorriso luminoso e sonhos tão grandes quanto os dele. Eles se casaram jovens, trabalharam juntos na construção de cada tijolo de seu futuro. Marina era a criatividade, ele era a execução. Juntos eram imparáveis. E quando Isabela nasceu, em uma manhã fria de junho, Roberto sentiu que finalmente sua família estava completa. Ele prometeu a si mesmo que aquela menina nunca passaria pelas dificuldades que ele passou. Ela teria tudo, mas a vida tem uma forma cruel de mudar planos. 3 anos atrás, Marina começou a sentir dores de cabeça constantes. No início, eles acharam que era estresse, excesso de trabalho. Quando finalmente procuraram ajuda médica, era tarde demais. O diagnóstico veio como uma sentença: um tumor agressivo, inoperável. Em questão de meses, Marina se foi, levando consigo a luz da casa. Isabela tinha apenas 5 anos quando viu a mãe pela última vez, dormindo em um quarto de hospital que cheirava a desinfetante e desespero. Roberto nunca mais foi o mesmo. Ele mergulhou no trabalho com uma obsessão que beirava a autodestruição. Cada projeto era uma fuga. Cada negócio fechado era uma tentativa de preencher o vazio. Ele expandiu a empresa, comprou concorrentes, assinou contratos em 3 estados. A construtora Mendes Carvalho estava em todo lugar, e ele também. Reuniões às 7 da manhã, jantares de negócios às 9 da noite, viagens para Brasília, Rio, Belo Horizonte. Ele dizia a si mesmo que estava fazendo aquilo por Isabela, para garantir o futuro dela. Mas a verdade que ele nunca admitia era que estar em casa, naqueles cômodos que ainda ecoavam a ausência de Marina, era insuportável. Isabela, por sua vez, aprendeu a ser invisível. Ela acordava, era arrumada pela babá, ia para a escola particular, mais cara da região, voltava, fazia lição de casa sozinha, jantava sozinha, ia dormir sozinha. Aos finais de semana, o pai prometia levá-la ao parque, ao cinema, a qualquer lugar, mas sempre surgia um imprevisto. Um cliente importante, uma emergência na obra, uma negociação que não podia esperar. Isabela parou de perguntar. Parou de esperar. Apenas aceitou que aquela era sua realidade. Uma menina rica que tinha tudo, menos companhia. As únicas conversas que tinham eram rápidas, funcionais. Como foi a escola hoje? Bem, papai, precisa de alguma coisa? Não, papai, está feliz? Sim, papai. Roberto nunca percebeu que todas as respostas eram mecânicas, ensaiadas, ditas apenas para não preocupá-lo. Ele nunca percebeu que sua filha estava se apagando aos poucos, se transformando em uma sombra silenciosa que circulava pelos cômodos luxuosos como um fantasma. Foi nesse cenário de ausências que Patrícia Andrade surgiu. Roberto a conheceu em um evento beneficente promovido por empresários de São Paulo, um daqueles jantares onde se pagava R$ 10.000 pelo prato e o dinheiro ia, supostamente, para alguma causa nobre. Ela estava deslumbrante em um vestido vermelho,
conversando animadamente com um grupo de investidores. Alta, loira, com um sorriso praticado e uma postura de quem estava acostumada aos holofotes, Patrícia parecia exatamente o tipo de mulher que pertencia àquele mundo. Eles começaram a conversar e Roberto se viu fascinado. Patrícia tinha respostas para tudo, sabia exatamente o que dizer em cada situação, conhecia pessoas importantes, falava de viagens internacionais com uma naturalidade invejável. Ela trabalhava, segundo ela mesma, como consultora de imagem para executivos, ajudando empresários a construírem suas marcas pessoais. Era sofisticada, culta e parecia genuinamente interessada em Roberto. Ou, pelo menos, era isso que ele queria acreditar. A solidão é uma conselheira terrível. Roberto, que há 3 anos não permitia ninguém, perto o suficiente para machucar, viu em Patrícia uma possibilidade de recomeço. Ela era diferente de Marina, e talvez fosse exatamente isso que ele precisava. Alguém que não carregasse as memórias dolorosas, que não fizesse parte daquele passado que ele tentava deixar para trás. Começaram a se encontrar. Jantares, eventos, viagens de fim de semana. Patrícia sempre estava impecável, sempre dizia as coisas certas, sempre o fazia sentir que estava no controle de sua vida novamente. 4 meses depois, quando Patrícia sugeriu que se casassem, Roberto mal hesitou. Ele disse a si mesmo que Isabela precisava de uma figura materna, de alguém que estivesse presente quando ele não podia estar. Patrícia havia conhecido a menina algumas vezes, sempre se mostrando atenciosa e carinhosa. Isabela era tímida, retraída, mas Patrícia dizia que isso era normal, que aos poucos conquistaria a confiança da menina. Roberto acreditou. Queria acreditar. O casamento foi discreto, apenas para amigos próximos e família. Ou melhor, o que restava dela. Os irmãos de Roberto compareceram, mas estranharam a pressa. A mãe dele, Dona Benedita, uma senhora de 70 anos com mais sabedoria do que diploma, olhou para Patrícia com desconfiança durante toda a cerimônia. Depois, em particular, ela puxou o filho de lado. Roberto, meu filho, você tem certeza disso? Você mal conhece essa mulher. E a Bela? Você perguntou para ela o que ela acha? Roberto afastou as preocupações da mãe com um sorriso cansado. Mãe, a senhora se preocupa demais. Patrícia é uma boa mulher. Vai ser bom para Isabela ter alguém em casa. Eu não posso estar lá o tempo todo. Dona Benedita suspirou, balançando a cabeça. Você está fugindo, meu filho. Fugindo da dor. Mas um dia ela vai te alcançar. E aí vai ser pior. Ele não deu ouvidos. Achava que a mãe estava sendo excessivamente cautelosa, presa a valores antigos de que casamento precisava de anos de namoro. O mundo moderno era diferente, mais prático, e Patrícia parecia perfeita demais para ser um erro. Os primeiros dias após o casamento foram tranquilos, quase idílicos. Patrícia assumiu o comando da casa com eficiência militar. Reorganizou a decoração, trocou funcionários, estabeleceu novas rotinas. Roberto via aquilo como sinal de que ela estava se instalando, criando raízes. Ele não percebeu que cada mudança afastava mais um pouco as memórias de Marina, apagava mais um pedaço do passado que Isabela ainda se agarrava. Com Isabela, Patrícia mantinha uma máscara de gentileza sempre que Roberto estava por perto. Oi, meu amor, como foi a escola? Vamos escolher uma roupa bonita para você? Quer que eu penteie seu cabelo? Tudo dito com um sorriso perfeito, uma voz melodiosa. Roberto se sentia aliviado, acreditando que tinha feito a escolha certa. Mas assim que ele saía para o trabalho, a máscara caía. Patrícia não gritava, não batia, não fazia nada que deixasse marcas visíveis. Sua crueldade era mais sutil, mais refinada. Ela simplesmente ignorava Isabela. Tratava a menina como um móvel inconveniente que estava no caminho. Quando Isabela tentava conversar, Patrícia respondia com monossílabos, sem tirar os olhos do celular. Quando a menina queria mostrar um desenho da escola, Patrícia suspirava com impaciência, dizendo que estava ocupada com coisas importantes. As regras da casa mudaram drasticamente. Isabela não podia mais brincar na sala porque isso desorganizava a decoração. Não podia comer na cozinha porque fazia sujeira.
Tinha horários rígidos para tudo: acordar, comer, estudar, dormir. Qualquer desvio era recebido com uma bronca fria e cortante. Você não tem consideração por ninguém? Seu pai trabalha tanto para te dar tudo e você só faz bagunça. Que menina ingrata. Isabela, com apenas 8 anos, começou a se sentir culpada por existir. Ela tentava ser perfeita, não fazer barulho, não pedir nada, não chamar atenção. Mas nada nunca era suficiente. Patrícia sempre encontrava algo para criticar. O cabelo dela estava despenteado. A roupa estava mal combinada. Ela estava comendo muito devagar. Estava falando muito alto. Estava sendo egoísta por querer a atenção do pai quando ele chegava cansado do trabalho. E quando Isabela tentava, timidamente, falar com o pai sobre como Patrícia a tratava, ele estava sempre exausto demais para entender. Bela, você precisa entender que Patrícia está tentando ajudar. Ela quer que você se torne uma menina educada, responsável. Seja grata por ter alguém que se importa com você. Eu não posso fazer tudo sozinho. Cada vez que ouvia isso, Isabela se fechava um pouco mais. Ela entendeu que suas queixas eram vistas como ingratidão, como capricho. Então parou de tentar. Guardou tudo dentro de si, aquele peso esmagador de solidão e rejeição, até que não coubesse mais. A gota d'água veio em uma tarde abafada de quinta-feira, 3 semanas após o casamento de Roberto e Patrícia. O céu de São Paulo estava carregado de nuvens cinzentas que prometiam tempestade, mas a chuva teimava em não cair, deixando o ar pesado e sufocante. Roberto tinha viajado para o Rio de Janeiro naquela manhã para uma reunião com investidores de um novo empreendimento na Barra da Tijuca. Ele não voltaria até o fim de semana. Era sempre assim. Viagens repentinas, reuniões inadiáveis, compromissos que não podiam esperar. Isabela estava em seu quarto, o único lugar na casa onde ainda se sentia minimamente segura. Era um cômodo enorme, maior que a sala de muitas casas, decorado com móveis planejados em tons de rosa e branco. Havia uma cama de princesa com dossel, uma estante cheia de livros que ela nunca teve tempo de ler, uma televisão de tela grande que raramente era ligada. Mas o que Isabela mais gostava naquele quarto eram os desenhos espalhados pelo chão. Folhas e mais folhas de papel, sulfite cobertas com lápis de cor e canetinhas, representando suas memórias. Ela desenhava obsessivamente nos últimos meses. Desenhava a mãe, sempre sorrindo, sempre bonita, com aquele cabelo longo que cheirava a lavanda. Desenhava os domingos quando Marina ainda estava viva, quando os 3 iam ao parque e faziam piquenique na grama. Desenhava a casa antiga, menor e mais acolhedora que aquela, mansão gelada onde moravam agora. Cada desenho era uma tentativa de manter viva a memória de um tempo em que ela se sentia amada, em que não era um estorvo, em que sua existência trazia alegria e não incômodo. Naquela tarde, ela estava terminando um desenho especial. Era o aniversário de Marina que se aproximava e Isabela queria fazer algo bonito. Ela caprichou em cada detalhe: o vestido amarelo que a mãe usava nas festas, o colar de pérolas que o pai tinha dado de presente, o sorriso que iluminava qualquer ambiente. Ao lado de Marina, Isabela desenhou a si, mesma pequena e feliz, segurando a mão da mãe. Era uma cena de um passado que parecia cada vez mais distante, quase irreal, como se tivesse acontecido com outra pessoa. O som de passos firmes no corredor a tirou da concentração. Isabela reconheceu imediatamente o caminhar de Patrícia, aquele barulho de salto alto que sempre anunciava algo desagradável. A porta se abriu sem que ninguém tivesse batido. Patrícia entrou no quarto com expressão irritada, os olhos percorrendo o ambiente como se estivesse inspecionando um campo de batalha. Mas que bagunça é essa, Isabela? Eu não te disse que não queria papel espalhado pelo chão? Essa casa não é um depósito de lixo. Isabela se encolheu. Desculpa, Patrícia. Eu estava só desenhando. Vou guardar tudo agora. Patrícia avançou pelo quarto, seus saltos ecoando no piso de madeira. Ela começou a recolher os desenhos do chão com movimentos bruscos, amassando alguns no processo. Isabela sentiu o coração acelerar. Aqueles desenhos
eram tudo o que ela tinha da mãe, as únicas memórias tangíveis de um tempo melhor. Cuidado, por favor, Isabela murmurou, a voz quase inaudível. São especiais para mim. Patrícia parou, olhando para os papéis em suas mãos. Ela estudou os desenhos com uma expressão de desdém. Tudo isso é sobre sua mãe, não é? Você vive presa no passado, menina. Isso não é saudável. Seu pai já superou, já seguiu em frente. Por que você não consegue fazer o mesmo? Isabela sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas se esforçou para não deixá-las cair. Ela aprendeu que chorar na frente de Patrícia era visto como fraqueza, como manipulação. Eu só queria lembrar dela. Ela era minha mãe. Era... Patrícia enfatizou a palavra com crueldade. Não é mais. Eu sou a mulher da casa agora, e você precisa aceitar isso. Essas lembranças só te fazem mal. Você precisa crescer, amadurecer. Sem aviso, Patrícia caminhou até o cesto de lixo no canto do quarto e jogou os desenhos dentro. Não todos, apenas alguns, mas entre eles estava o desenho que Isabela tinha acabado de terminar, aquele especial do aniversário da mãe. A menina se levantou de um salto, o coração aos pedaços. Não, por favor, não joga fora. Eu preciso deles. Patrícia virou-se para ela com uma expressão gelada. Você não precisa de nada disso. Você tem uma casa linda, roupas caras, comida na mesa. Seu pai trabalha feito um condenado para te dar tudo isso. E você só sabe ficar chorando por alguém que já se foi. Isso é ingratidão, Isabela. Pura ingratidão. Isabela ficou paralisada, as palavras de Patrícia a atingindo como flechas. Ela queria gritar, queria defender-se, queria dizer que não era ingrata, que só queria ser amada, que só queria que alguém a visse. Mas as palavras não saíam. Sua voz estava presa em algum lugar no fundo da garganta, sufocada por meses de silenciamento. Patrícia saiu do quarto sem mais palavras, deixando a porta aberta atrás de si. Isabela correu até o cesto de lixo e resgatou o que pôde, mas o desenho especial estava rasgado ao meio, inutilizado. Ela segurou os pedaços de papel nas mãos trêmulas, vendo o rosto sorridente da mãe dividido, quebrado. Algo dentro dela se partiu também naquele momento. Uma decisão começou a tomar forma em sua mente, ainda nebulosa, ainda assustadora, mas cada vez mais inevitável. Ela não podia mais ficar ali. Naquela casa enorme e vazia, onde sua própria presença era vista como incômodo, onde suas memórias eram tratadas como lixo, onde ela era constantemente lembrada de que não era desejada. Isabela tinha 8 anos, mas a dor que carregava era muito maior que sua idade. E naquela tarde, com o desenho rasgado da mãe nas mãos, ela decidiu que merecia mais. Merecia ser vista, ser ouvida, ser amada. A noite caiu lentamente sobre São Paulo. Isabela não desceu para o jantar, alegando que não estava com fome. Patrícia nem se deu ao trabalho de insistir, satisfeita por ter uma refeição sem a presença silenciosa da enteada. Isabela esperou na cama, fingindo dormir, até ouvir os passos de Patrícia subindo a escada rumo ao quarto principal. A casa mergulhou no silêncio, quebrado apenas pelo zumbido distante do ar-condicionado e pelo barulho ocasional dos carros na avenida lá embaixo. Quando o relógio marcou meia-noite, Isabela se levantou. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que o som ecoaria pelos corredores e acordaria Patrícia. Com movimentos lentos e cuidadosos, ela vestiu um moletom por cima do pijama, calçou seu tênis mais confortável e pegou a mochila escolar. Dentro, colocou apenas o essencial, uma muda de roupa, a carteira com algum dinheiro que tinha economizado de mesadas, uma garrafa de água e a foto emoldurada da mãe que ficava em sua mesinha de cabeceira. Olhou ao redor do quarto uma última vez, aquele espaço que deveria ser seu refúgio, mas que se tornara apenas mais uma prisão luxuosa. Descer as escadas foi a parte mais difícil. Cada degrau rangia. Cada som parecia amplificado 1000 vezes no silêncio da madrugada. Isabela parou várias vezes, o coração quase saindo pela boca, esperando ouvir a porta do quarto se abrir e a voz de Patrícia chamando. Mas nada aconteceu. A casa permaneceu silenciosa,
indiferente à sua fuga. A porta da frente tinha tranca eletrônica, mas Isabela tinha visto o código ser digitado centenas de vezes. Ela pressionou os números com dedos trêmulos e o mecanismo destravou, com um clique suave. O ar da noite a atingiu como uma bofetada fria, e por um instante ela hesitou. Ainda podia voltar, subir as escadas, deitar na cama, fingir que nada tinha acontecido. Mas então se lembrou do desenho rasgado, das palavras cruéis, dos meses de solidão. Não, ela não voltaria. Isabela começou a caminhar. Não tinha um plano, não sabia para onde ir. Apenas sabia que precisava se afastar daquela casa, daquele bairro de mansões e muros altos, onde tudo era perfeito por fora e vazio por dentro. Ela seguiu pelas ruas desertas de Alphaville, passando por condomínios, fechados e guaritas com seguranças sonolentos que não prestaram atenção em uma menina caminhando sozinha. O céu finalmente se abriu e a chuva começou a cair. Primeiro apenas uns pingos esparsos, depois uma tempestade furiosa que encharcou Isabela em questão de minutos. Ela continuou andando, tremendo de frio, mas determinada. A chuva lavava suas lágrimas, confundia-se com elas, e havia algo libertador naquilo. Era como se estivesse sendo purificada, limpa de toda a dor acumulada. Horas se passaram. Isabela não sabia mais há quanto tempo caminhava. Seus pés doíam, suas roupas estavam coladas ao corpo, e o cansaço começava a pesar. A adrenalina da fuga estava dando lugar ao medo. O que ela tinha feito? Para onde estava indo? O que aconteceria quando o sol nascesse e todos percebessem que ela tinha sumido? Foi então que ela viu as primeiras casas simples, diferentes das mansões que conhecia. Barracos de madeira, algumas construções de tijolo sem reboco, ruas de terra batida transformadas em lamaçais pela chuva. Ela tinha chegado à periferia sem nem perceber, guiada apenas por um instinto de se afastar do que conhecia. Ali, molhada e exausta, Isabela finalmente parou. Suas pernas fraquejaram e ela se sentou em um degrau de concreto, sob uma pequena marquise que oferecia alguma proteção da chuva. Não sei o que fazer agora, ela sussurrou para ninguém, abraçando a mochila contra o peito. A foto da mãe estava dentro, protegida. Era tudo o que importava. O amanhecer chegou devagar, tingindo o céu de tons alaranjados que se misturavam ao cinza das nuvens, que ainda não tinham se dissipado completamente. A chuva tinha parado há algumas horas, deixando para trás poças enormes e um cheiro de terra molhada que impregnava tudo. Isabela ainda estava sentada naquele degrau, abraçada à mochila, o corpo dolorido de frio e exaustão. Ela tinha cochilado algumas vezes, mas o medo a mantinha em estado de alerta constante. Cada barulho a fazia pular, cada sombra parecia ameaçadora. As primeiras pessoas começaram a circular pela comunidade. Homens com marmitas a caminho do trabalho, mulheres abrindo portas para varrer a água da chuva, crianças correndo descalças pelos becos. Isabela se encolheu ainda mais, tentando se tornar invisível. Ela não sabia como essas pessoas reagiriam ao vê-la ali, uma menina claramente fora de seu ambiente natural, com roupas que, mesmo molhadas e sujas, eram visivelmente caras. Foi então que uma voz suave a tirou de seus pensamentos. — Você está bem? Isabela levantou o olhar e viu uma garota parada à sua frente. Ela parecia ter uns 15 ou 16 anos, era magra demais, com roupas remendadas e pés descalços marcados por calos. Mas seus olhos tinham uma gentileza que Isabela não via há muito tempo. Uma gentileza genuína, sem segundas intenções, sem cobranças. Isabela tentou falar, mas sua voz saiu rouca e trêmula. — Não sei. Acho que sim. A garota se ajoelhou ao seu lado, estudando-a com atenção. — Você está molhada e tremendo. Há quanto tempo está aqui? Você mora perto? Isabela balançou, a cabeça incapaz de formar frases completas. As lágrimas começaram a cair novamente, silenciosas e persistentes. A garota não fez mais perguntas. Ela simplesmente estendeu a mão. — Vem. Você precisa se secar e comer alguma coisa. Pode confiar em mim. Meu nome é Júlia.
Isabela hesitou por apenas um segundo antes de aceitar a mão estendida. Havia algo na voz de Júlia, na sua postura, que inspirava confiança. Ela se levantou, as pernas bambas, e seguiu a garota por um labirinto de ruelas estreitas. As pessoas que passavam olhavam com curiosidade, mas ninguém perguntou nada. Ali, ao que parecia, cada um cuidava de suas próprias dores e dificuldades. Júlia a levou até uma construção precária no final de um beco sem saída. Era uma cabana feita de pedaços de madeira aproveitada, com pensados velhos e uma lona azul que servia de telhado. Não havia porta adequada, apenas uma cortina de tecido desbotado que balançava com o vento. Mas quando Isabela entrou, sentiu algo que não sentia há muito tempo. Acolhimento. Dentro, o espaço era minúsculo. Um colchão fino no chão coberto com lençóis puídos mas limpos, algumas caixas de feira que serviam de prateleiras, uma lata de tinta transformada em mesa, improvisada. E sentada no colchão, brincando com bonecas feitas de pano e palitos, estava uma menina ainda menor que Isabela, não devia ter mais que 6 anos. Ela tinha os mesmos olhos de Júlia, os mesmos traços delicados que a desnutrição não conseguia apagar completamente. Essa é a Clarinha, minha irmã mais nova, Júlia apresentou com orgulho evidente na voz. Clara, olha só, trouxe uma amiga pra gente. Clara levantou o olhar e sorriu, um sorriso tão puro e inocente que fez o coração de Isabela apertar. Oi, quer brincar comigo? Isabela não conseguiu responder, ainda absorvendo aquela realidade tão diferente da sua. Júlia pegou uma toalha velha mais limpa de uma das caixas e entregou a ela. Seca o cabelo e tira esse moletom molhado. Vou fazer um chá quente para você. Isabela obedeceu mecanicamente, observando Júlia acender um fogareiro improvisado feito de lata e começar a aquecer água em uma chaleira amassada. A simplicidade de tudo era chocante para alguém acostumada com eletrodomésticos de última geração e empregadas sempre disponíveis. Mas havia algo mais ali, algo que a mansão não tinha. Calor humano. Como você se chama? Júlia perguntou enquanto colocava sachês de chá barato na água quente. Isabela. Mas podem me chamar de Bela. Bela. Bonito nome. Júlia entregou a ela uma caneca rachada, mas cheia de chá quente. Clara, vai lá no baú e pega aquela blusa da Conceição para Bela vestir, enquanto a roupa dela seca. Clara obedeceu prontamente, feliz por poder ajudar. Ela trouxe uma blusa de manga comprida, desgastada, mas quentinha, e Isabela trocou o moletom molhado por ela. Era grande demais, cheirava a sabão de coco, e era a coisa mais reconfortante que ela tinha sentido em meses. Júlia sentou-se ao lado dela, observando-a com atenção. Não precisa me contar nada se não quiser, mas se precisar falar eu tô aqui para ouvir, sem julgar. Isabela segurou a caneca de chá com as 2 mãos, sentindo o calor se espalhar pelos dedos gelados. E então, pela primeira vez em muito tempo, ela falou. Contou sobre a mãe que tinha partido, sobre o pai que estava sempre ausente, sobre a madrasta cruel que a tratava como um estorvo. Contou sobre os desenhos rasgados, sobre a solidão esmagadora, sobre a sensação de não pertencer a lugar nenhum. As palavras saíam em soluços, desorganizadas, mas Júlia ouvia tudo com atenção, sem interromper. Quando Isabela finalmente terminou, esgotada pela confissão, Júlia ficou em silêncio por alguns instantes. Então ela falou, sua voz carregada de uma sabedoria que ia além de seus poucos anos. Você fugiu porque estava procurando por algo que perdeu, um lugar onde você se sinta vista, ouvida, amada. Eu entendo isso. Isabela a olhou, surpresa. E você? Você também está fugindo de alguma coisa? Júlia deu um sorriso triste. Não exatamente. Nossa mãe nos deixou há 3 anos. Simplesmente foi embora um dia e nunca voltou. A gente morava em um abrigo do governo, mas era horrível. Crianças apanhando dos cuidadores, comida estragada, ninguém ligando para ninguém. Quando eu completei 14 anos, decidi que a gente sairia de lá. Peguei a Clara e a gente veio para cá. Construí essa cabana com madeira que catei, arrumei uns bicos de reciclagem e a gente se vira. Não é muito, mas é nosso.
E aqui ninguém bate na gente, ninguém grita. A gente é livre. Isabela absorveu aquelas palavras, sentindo uma mistura de admiração e culpa. Júlia, com tão pouco, tinha mais coragem e determinação do que ela jamais teria. E mesmo assim não havia amargura em sua voz, apenas aceitação e uma força silenciosa que vinha de ter sobrevivido ao pior. Clara se aproximou timidamente, segurando uma de suas bonecas de pano. Bela, você quer ficar aqui com a gente? A Ju sempre diz que quanto mais a gente compartilha, mais a gente tem. Isabela olhou para as duas irmãs, para aquela cabana precária que mal as protegia dos elementos, e algo dentro dela se acalmou. Pela primeira vez em meses, ela não se sentia um peso, um incômodo. Ali, naquele lugar tão diferente de tudo que conhecia, ela era bem-vinda. Se vocês deixarem, eu adoraria ficar. Júlia sorriu, uma decisão tomada. Então fica. Mas você precisa entender as regras. Aqui a gente divide tudo. Comida, coberta, trabalho. Nada é de graça. Se você vai ficar, vai ter que ajudar. Consegue fazer isso? Isabela assentiu com vigor. Consigo. Eu prometo que vou ajudar em tudo. E assim começou uma rotina completamente nova para Isabela. Nos dias seguintes, ela aprendeu o que significava viver com o essencial. Júlia acordava antes do sol nascer para catar material reciclável, e Isabela passou a acompanhá-la, ajudando a separar papelão, latinhas, garrafas. O trabalho era exaustivo. Suas mãos delicadas logo ficaram calejadas, suas costas doíam de carregar sacolas pesadas. Mas havia propósito naquilo. Havia utilidade. Ela não era mais aquela criança inútil que só atrapalhava. Clara, apesar da pouca idade, também tinha suas funções. Ela buscava água na torneira comunitária, ajudava a lavar as roupas no tanque coletivo e mantinha a cabana organizada. As três formaram uma pequena equipe, cada uma contribuindo como podia. À noite, dividiam o pouco que tinham, pão com margarina, às vezes um ovo cozido, ocasionalmente um frango ensopado, quando a coleta do dia tinha sido boa. Para Isabela tudo aquilo era surreal. Ela, que sempre teve tudo, agora não tinha nada, e, paradoxalmente, sentia-se mais completa. Júlia e Clara a tratavam como igual, como família. Não havia críticas constantes, não havia cobranças absurdas. Havia apenas companheirismo, risadas compartilhadas, histórias contadas à luz de velas, quando a energia improvisada falhava. Uma noite, enquanto as três estavam deitadas no colchão compartilhado, Clara abraçada a Isabela de um lado e a Júlia de outro, Isabela sussurrou no escuro. Obrigada por me acolherem. Vocês mal me conhecem, mas me tratam melhor do que as pessoas que deveriam me amar. Júlia apertou sua mão. Família não é só sangue, Bela. Família é quem fica, quem cuida, quem divide. E agora você é parte da nossa família, não importa o que aconteça. Isabela sentiu lágrimas escorrerem, mas eram lágrimas diferentes. Não de dor, mas de gratidão. Ali, naquela cabana que não protegia direito da chuva nem do frio, ela tinha encontrado o que sua mansão nunca ofereceu, um lar de verdade. Roberto recebeu a ligação no meio de uma reunião importante com investidores no Rio de Janeiro. Ele estava apresentando os planos para um novo complexo residencial quando seu celular começou a vibrar insistentemente. Normalmente ele ignoraria, mas algo no padrão das ligações repetidas fez seu instinto paterno disparar. Ele pediu licença e atendeu saindo da sala de conferências. Era Patrícia, sua voz transbordando uma preocupação que parecia quase teatral demais. Roberto, você precisa voltar agora. A Isabela desapareceu. Ela não está em lugar nenhum da casa. Eu procurei em todos os cômodos, perguntei para os seguranças, ninguém viu nada. Eu não sei o que fazer. O mundo de Roberto parou naquele instante. As palavras de Patrícia ecoavam em sua mente, mas não faziam sentido. Desapareceu? Como assim desapareceu? Isabela era uma menina de 8 anos, tímida, que mal saía do quarto. Como ela poderia simplesmente desaparecer? Ele cancelou tudo, imediatamente. A reunião, os compromissos da semana, tudo deixou de importar. Pegou o primeiro voo de volta para São Paulo, as 2 horas de viagem parecendo durar uma eternidade.
Seu cérebro trabalhava em modo frenético, imaginando cenários cada vez mais aterrorizantes. Sequestro? Alguém tinha invadido a casa? Ela tinha se machucado e estava em algum lugar precisando de ajuda? Cada possibilidade era pior que a anterior. Quando chegou em casa, encontrou Patrícia impecavelmente vestida, maquiada, recebendo os policiais na sala com uma postura de anfitriã controlada. Algo naquela cena incomodou Roberto, mas ele não conseguiu identificar o quê. Talvez fosse o fato de que Patrícia parecia mais preocupada em manter as aparências do que genuinamente desesperada. Ou talvez fosse apenas sua própria culpa distorcendo sua percepção. Os policiais fizeram as perguntas de praxe. Quando foi a última vez que viram a menina? Ela tinha algum lugar favorito? Havia sinais de arrombamento? Roberto respondeu mecanicamente, mas sua mente estava em outro lugar. Ele subiu até o quarto de Isabela, precisando ver com os próprios olhos, precisando entender. O quarto estava exatamente como sempre estava. Organizado, limpo, perfeito demais para uma criança de 8 anos. Mas havia algo diferente. Roberto notou imediatamente. Os desenhos que Isabela sempre mantinha espalhados pelo chão não estavam mais lá. Ele abriu os armários, vasculhou as gavetas, procurou pelos papéis que a filha passava horas criando. Encontrou alguns amassados no lixo, rasgados, descartados. Seu coração apertou. Ele desceu as escadas com os desenhos rasgados nas mãos, procurando Patrícia. A encontrou na cozinha, servindo café para os policiais. Patrícia, o que aconteceu com os desenhos da Isabela? Por que estão rasgados no lixo? Patrícia virou-se para ele com uma expressão de irritação mal disfarçada. Roberto, agora não é hora para isso. Ela tinha feito uma bagunça no quarto. Eu pedi para ela organizar. Alguns papéis acabaram indo para o lixo acidentalmente. Isso não tem nada a ver com o desaparecimento dela. Mas tinha. Roberto sabia que tinha. Ele conhecia pouco da filha, mas sabia que aqueles desenhos eram importantes para ela. Eram sua forma de se conectar com a memória da mãe, de manter viva algo que ele próprio tinha tentado enterrar. Se Patrícia tinha jogado aqueles desenhos fora, se tinha minimizado algo tão importante para Isabela, o que mais ela tinha feito? Que outras crueldades pequenas e invisíveis tinha cometido quando ele não estava olhando? A investigação oficial começou com força total. Roberto mobilizou todos os recursos que tinha. Contratou detetives particulares, ofereceu recompensas altíssimas, fez aparecer nos principais telejornais do país. A foto de Isabela estava em todos os lugares, jornais, televisão, redes sociais. O empresário bilionário procura desesperadamente por sua filha desaparecida. A história tinha tudo o que a mídia adorava: drama, riqueza, mistério. Mas enquanto as câmeras rolavam e os repórteres faziam suas matérias sensacionalistas, Roberto estava desmoronando por dentro. Cada minuto que passava era uma tortura. Cada telefonema que não trazia notícias era um golpe. Ele não conseguia comer, não conseguia dormir. Apenas percorria a cidade, de delegacia em delegacia, de comunidade em comunidade, mostrando a foto da filha para qualquer um que quisesse ver. Foi durante essas buscas que Roberto começou a perceber coisas, pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. A forma como Patrícia sempre tinha uma desculpa pronta, sempre tinha uma explicação perfeita para tudo. Como ela se preocupava mais com o que os vizinhos e a imprensa estavam dizendo do que com o fato de que Isabela estava desaparecida. Como ela nunca, em nenhum momento, derramou uma lágrima genuína. Na terceira noite após o desaparecimento, Roberto não conseguiu mais ignorar suas suspeitas. Ele contratou um investigador particular, não para procurar Isabela, mas para investigar Patrícia. O que ele descobriu o deixou nauseado. Patrícia Andrade não era quem dizia ser. Seu nome verdadeiro era Patrícia Silva, e ela tinha um histórico extenso de relacionamentos com homens ricos. 5 casamentos anteriores, todos terminados em divórcios contenciosos, todos com ela saindo com uma quantia significativa de dinheiro. Ela era especialista em manipular homens solitários e vulneráveis, exatamente como Roberto estava quando a conheceu.
O investigador trouxe mais informações devastadoras. Durante os 4 meses de namoro, Patrícia tinha começado a transferir valores da conta conjunta que Roberto, ingenuamente, tinha criado para facilitar as despesas da casa. Pequenas quantias no início que foram aumentando gradualmente. Ela também tinha tentado, 2 vezes, convencer Roberto a colocar propriedades no nome dela, sempre com desculpas convincentes sobre planejamento tributário e proteção patrimonial. Mas o que mais chocou Roberto foi o depoimento de uma das empregadas que tinha sido demitida logo após o casamento. A mulher contou, com lágrimas nos olhos, sobre como Patrícia tratava Isabela quando Roberto não estava em casa. As críticas constantes, a frieza, o isolamento deliberado. Ela tinha tentado alertar Roberto antes de ser dispensada, mas ele, cego pela ilusão de ter encontrado uma companheira, não deu ouvidos. "Eu sinto muito, Sr. Roberto", a ex-empregada disse, torcendo as mãos nervosamente. "Eu deveria ter insistido mais. Deveria ter protegido aquela menina. Ela era tão quietinha, tão triste, sempre tentando não incomodar, sempre pedindo desculpas por existir. Uma criança não deveria ser assim." Roberto ouviu tudo em silêncio, cada palavra uma faca enterrando mais fundo em seu peito. Ele tinha falhado com Isabela de todas as formas possíveis. Tinha escolhido trabalho em vez de presença, dinheiro em vez de amor, e no final tinha trazido para dentro de casa alguém que tornou a vida da menina insuportável. Ele era culpado. Não Patrícia, mas ele. Porque mesmo que ela fosse cruel, ele foi quem permitiu, quem validou, quem ignorou os sinais. No 6º dia de busca, Roberto recebeu uma ligação anônima. Uma voz masculina, hesitante, disse ter visto uma menina parecida com Isabela na periferia da Zona Sul. Roberto anotou o endereço e foi imediatamente, sem avisar a polícia, sem avisar Patrícia. Algo lhe dizia que precisava fazer aquilo sozinho. Ele chegou ao local indicado quando o sol estava se pondo, tingindo o céu de vermelho. Era uma comunidade, pobre, com casas amontoadas e ruas de terra. Tão diferente do mundo de concreto e vidro que ele construía. Começou a mostrar a foto de Isabela para as pessoas, e pela primeira vez em dias, viu reconhecimento nos olhos de alguém. Uma senhora idosa, sentada na porta de sua casa, olhou para a foto e assentiu. "Eu vi essa menina. Ela está com a Júlia e a Clarinha, ali na rua de baixo. Aquelas 2 meninas órfãs que vivem sozinhas. A gente tenta ajudar como pode, mas é difícil. Elas são boas meninas, trabalhadoras." Roberto sentiu as pernas fraquejarem. Isabela estava ali naquela comunidade, vivendo com outras crianças em situação de vulnerabilidade. Sua filha, que tinha tudo, escolheu viver com quem não tinha nada. O significado daquilo era devastador. Ele agradeceu à senhora e seguiu na direção indicada, o coração batendo descompassado. Foi então que viu Júlia, a garota de 16 anos que seria a ponte para reencontrar sua filha. Ela estava voltando de uma jornada de trabalho, carregando sacolas pesadas de material reciclável. Roberto se aproximou, segurando o cartaz com a foto de Isabela, e fez a pergunta que mudaria tudo. "Você conhece essa menina?" E quando Júlia respondeu que sim, quando ela disse que Isabela tinha fugido porque se sentia mais sozinha na mansão do que nas ruas, Roberto finalmente entendeu a magnitude de seu fracasso. Ele tinha construído um império, mas perdido o que realmente importava. Tinha dado tudo, menos o essencial. E agora, ali naquela estrada poeirenta, ele teria que provar que merecia uma segunda chance. "Por favor", Roberto implorou, sua voz quebrando, "me leva até ela. Eu preciso pedir perdão. Preciso consertar isso. Não importa o que for preciso, eu vou consertar." Júlia o estudou por um longo momento, avaliando se podia confiar naquele homem, de terno amassado e olhos desesperados. Então, lentamente, ela assentiu. "Vou te levar, mas você precisa entender uma coisa. Ela está bem aqui, está segura, está sendo cuidada. Se você voltar e não mudar nada, se você continuar sendo o pai ausente que era, vai ser melhor deixar ela aqui com a gente." Roberto engoliu em seco, aceitando a verdade dura daquelas palavras. Ele seguiu Júlia pelo labirinto de ruelas,
cada passo pesando como chumbo, até finalmente chegar àquela cabana precária onde sua filha tinha encontrado o que a mansão nunca ofereceu: acolhimento verdadeiro. O abraço entre pai e filha, dentro daquela cabana precária, durou uma eternidade. Roberto segurava Isabela como se tivesse medo de que ela desaparecesse novamente, e a menina, inicialmente rígida e assustada, aos poucos começou a relaxar nos braços do pai. Era o primeiro abraço verdadeiro que trocavam em meses, talvez anos. Um abraço sem pressa, sem o pai olhando para o relógio, sem a preocupação com reuniões ou telefonemas. Apenas um pai e uma filha, reconectando-se através do silêncio e do toque. Quando finalmente se separaram, Roberto limpou as lágrimas do rosto de Isabela, com uma delicadeza que ela não se lembrava que ele possuía. Me desculpa, Bela. Me desculpa por tudo. Eu fui um pai horrível. Achei que dar dinheiro, dar coisas era o suficiente. Mas não era. Você precisava de mim e eu não estava lá. Isabela olhou para o pai com aqueles olhos grandes e honestos. Eu só queria que você me visse, papai. Só isso. Eu não precisava de brinquedos nem de roupas caras. Só precisava de você. As palavras eram simples, mas carregavam um peso esmagador. Roberto assentiu, incapaz de falar por um momento. Então, ele olhou ao redor da cabana, vendo pela primeira vez as condições em que sua filha estava vivendo. O chão de terra batida, as paredes que mal seguravam, o colchão fino que servia de cama. E ali, observando tudo com uma mistura de orgulho e cautela, estavam Júlia e Clara, as duas meninas que tinham acolhido sua filha quando ele falhou. Roberto se levantou e caminhou até Júlia. Ele tinha muitas perguntas, mas apenas uma coisa realmente importava naquele momento. Obrigado. Obrigado por cuidar da minha filha quando eu não estava fazendo isso. Obrigado por dar a ela o que eu deveria ter dado: segurança, acolhimento, amor. Júlia cruzou os braços, ainda na defensiva. Eu não fiz nada demais. Qualquer pessoa decente teria feito o mesmo. A pergunta é: o que você vai fazer agora? Vai levar ela de volta para aquela casa onde ela era infeliz? Vai continuar trabalhando 16 horas por dia e deixando ela sozinha com aquela mulher? A menção à Patrícia fez o rosto de Roberto endurecer. Não. Aquela mulher não vai mais se aproximar da Isabela. Eu já sei de tudo. Descobri quem ela realmente é, o que ela estava fazendo. E quanto ao trabalho, isso também vai mudar. Minha filha é mais importante que qualquer negócio. E quanto a nós? Clara perguntou com uma voz pequena, segurando a mão de Júlia. A Bela vai embora e a gente não vai ver ela nunca mais. Roberto olhou para as duas irmãs, para aquelas crianças que sobreviviam com tão pouco, mas tinham tanto a oferecer. Uma ideia começou a tomar forma em sua mente. Uma ideia que talvez fosse a única forma verdadeira de compensar seus erros. Não. Vocês não vão perder a Isabela, porque vocês vão vir com a gente. Júlia o olhou com desconfiança. Do que você está falando? Estou falando de dar a vocês o que merecem. Uma casa de verdade, comida na mesa, educação. Isabela me disse que vocês a acolheram, a fizeram se sentir parte de uma família. Agora eu quero fazer o mesmo por vocês. Quero que venham morar com a gente, não como empregadas, não como caridade, como família. Júlia ficou em silêncio, processando a oferta. Era tentador, assustadoramente tentador, mas ela aprendeu a desconfiar de promessas bonitas demais. E quando a gente te irritar? Quando a gente não souber usar garfo e faca direito, quando a gente falar errado? Quando seus amigos ricos olharem torto pra gente? O que vai acontecer então? Roberto se ajoelhou para ficar na altura das duas meninas. Então eu vou aprender a ser paciente. Vou aprender que o que importa não é como se usa garfo e faca, mas a bondade que vocês têm no coração. E quanto aos meus amigos ricos, eles que se danem. Se não aceitarem vocês, não são amigos que eu quero ter. Foi Isabela quem quebrou o impasse. Ela se levantou e caminhou até Júlia e Clara, pegando as mãos das duas. Por favor, venham com a gente. Eu não quero perder vocês. Vocês são minhas irmãs agora. Clara olhou para Júlia com
Olhos esperançosos, e a irmã mais velha finalmente cedeu. Está bem, a gente vai tentar. Mas se as coisas ficarem ruins, se você voltar a ser o pai ausente que era, a gente vai embora. E dessa vez a gente leva a Bela junto. Roberto concordou com um aceno solene. É justo, eu aceito esses termos. O retorno para Alphaville foi surreal. As 3 meninas amontoadas no banco de trás do carro de Roberto, Isabela no meio segurando as mãos de suas novas irmãs. Júlia e Clara olhavam pela janela com uma mistura de fascínio e medo, vendo a paisagem mudar de casas simples para prédios reluzentes, de ruas de terra para avenidas largas e arborizadas. Quando chegaram à mansão, com seus portões automáticos e jardins perfeitamente cuidados, Clara sussurrou. A gente vai morar aqui mesmo? Vai sim, Roberto respondeu, e pela primeira vez em dias havia um sorriso genuíno em seu rosto. Essa é a casa de vocês agora. Patrícia estava na sala quando entraram. Ela se levantou imediatamente ao ver Isabela, seu rosto assumindo uma expressão de alívio teatral. Isabela, graças a Deus você está bem. Eu estava tão preocupada. Mas então ela notou Júlia e Clara, sujas e com roupas rasgadas paradas timidamente atrás de Roberto. Seu rosto mudou, a máscara de preocupação dando lugar ao desdém. O que são essas meninas fazendo aqui? Roberto, elas vão sujar a casa toda. Manda elas embora e chama a polícia para levar de volta para onde vieram. Roberto caminhou lentamente até Patrícia, seu rosto uma máscara de raiva contida. Essas meninas ficam. São elas que estão em casa agora. Quem vai embora é você. Patrícia deu uma risada nervosa. Não seja ridículo, Roberto. Eu sou sua esposa. Você não pode simplesmente me mandar embora. Posso e vou. Roberto abriu a pasta que carregava e jogou documentos sobre a mesa de centro. Eu sei tudo, Patrícia. Ou devo te chamar de Silva. Sei dos casamentos anteriores, das fraudes, das transferências ilegais. Tenho provas de tudo. E mais importante, tenho testemunhas de como você tratou minha filha. Como você a humilhou, a isolou, jogou fora suas coisas mais preciosas. Patrícia empalideceu. Ela tentou argumentar, fabricar desculpas, mas Roberto não deu espaço. Você tem 1 hora para pegar suas coisas pessoais e sair. Qualquer coisa que tenha comprado com meu dinheiro, fica aqui. Meus advogados já estão preparando o pedido de divórcio por fraude. Você não vai levar nada que não te pertence. Você vai se arrepender disso, Patrícia cuspiu as palavras com veneno. Eu vou destruir sua reputação. Vou contar para todo mundo que você me expulsou de casa, que preferiu 2 vadias da rua à sua própria esposa. As palavras foram um erro. Roberto deu um passo à frente, sua voz perigosamente baixa. Cuidado com o que fala sobre elas. Essas meninas têm mais dignidade e caráter no dedo mindinho do que você em todo o seu corpo. Agora saia da minha casa antes que eu chame a polícia. Patrícia percebeu que tinha perdido. Ela subiu as escadas furiosamente e 30 minutos depois estava saindo pela porta com 2 malas, lançando um último olhar de ódio para todos. Um olhar que Isabela recebeu sem medo, protegida pela presença do pai e de suas novas irmãs. Os meses seguintes foram de transformação. Roberto cumpriu sua promessa. Ele delegou a presidência executiva da empresa para um sócio de confiança e assumiu apenas o papel de conselheiro, trabalhando de casa na maior parte do tempo. Pela primeira vez em anos ele estava presente. Acordava com Isabela, tomava café da manhã com ela, a levava para a escola, ajudava nas lições de casa, jantavam juntos todas as noites. As conversas que antes eram mecânicas e superficiais se tornaram profundas e verdadeiras. Júlia e Clara se adaptaram aos poucos. No início, tudo era estranho e intimidante. A casa enorme, os quartos individuais, a quantidade absurda de comida. Júlia se recusou a parar de trabalhar completamente, insistindo em ajudar no que posse. Roberto respeitou isso, entendendo que trabalhar era parte da identidade dela, de sua força. Então ele a incluiu no negócio familiar, ensinando-a sobre construção civil, levando-a para visitar obras. Júlia absorvia tudo com uma inteligência aguçada pela sobrevivência, e Roberto viu nela um potencial imenso. Clara, por outro lado, floresceu de forma diferente.
Ela foi matriculada na mesma escola que Isabela e, pela primeira vez na vida, teve acesso a aulas regulares, a brincadeiras com outras crianças, a uma infância de verdade. Ela engordou um pouco, o rosto perdendo aquela aparência faminta, e seu sorriso se tornou ainda mais frequente. Dona Benedita, a mãe de Roberto, visitava a casa com frequência agora, finalmente podendo exercer o papel de avó que sempre quis. Ela ensinava receitas tradicionais para as 3 meninas, contava histórias da infância humilde de Roberto e se tornou uma figura fundamental na reconstrução daquela família. "Eu te avisei, meu filho", ela disse um dia, olhando as 3 meninas brincando no jardim. "Te avisei que você estava fugindo da dor, mas você encontrou o caminho de volta e trouxe 2 bênçãos a mais. O divórcio de Patrícia foi resolvido rapidamente. Com todas as provas de fraude e dos maus tratos emocionais a Isabela, ela não teve base para exigir nada. Saiu da vida de Roberto da mesma forma que entrou, rapidamente e sem deixar nada de valor. Ele nunca mais ouviu falar dela e isso era exatamente o que queria. Um ano depois do reencontro na periferia, a família estava completa e transformada. Roberto tinha envelhecido, mas de uma forma diferente. Não mais o envelhecimento do estresse e da exaustão, mas da sabedoria e da paz. Isabela não era mais aquela menina silenciosa e assustada. Ela falava, ria, brincava. Fazia terapia uma vez por semana e aos poucos processava os traumas, construindo uma confiança que antes não existia. Júlia estava estudando engenharia civil em uma das melhores universidades de São Paulo, com bolsa integral que Roberto insistiu que ela aceitasse. Ela mantinha sua independência, trabalhando meio período na construtora, mas agora tinha um teto seguro e uma família que a apoiava. Clara estava se descobrindo através da arte, desenhando constantemente, e Roberto fazia questão de emoldurar cada obra, pendurando-as nas paredes ao lado das lembranças de Marina. Em uma noite de sábado, todos estavam reunidos na sala. Não a sala de visitas formal que Patrícia tinha insistido em manter impecável, mas a sala de estar que Roberto tinha reformado para ser confortável e acolhedora. Sofás grandes, mantas macias, uma televisão onde assistiam filmes juntos. Isabela estava deitada entre Júlia e Clara, as 3 assistindo a uma comédia enquanto comiam pipoca. Roberto observava de sua poltrona, o coração transbordando de gratidão. Isabela percebeu o olhar do pai e sorriu. "Do que você está pensando, papai?" Roberto sentiu os olhos marejarem, mas não tentou esconder. "Estou pensando em como quase perdi tudo, como quase perdi você. E em como tenho sorte de ter uma segunda chance, de ter vocês 3. Vocês são meu maior tesouro. Não os prédios, não o dinheiro. Vocês." Júlia limpou a garganta emocionada. "Sabe, quando a Bela apareceu naquela manhã molhada e assustada, eu achei que estava apenas ajudando mais uma criança. Perdida. Não imaginei que estava ganhando uma família de verdade." Clara se aninhou mais perto de Isabela. "Eu também. Eu sempre quis uma irmã. Agora tenho 2. Isabela abraçou as 2, depois estendeu a mão para o pai. "E eu tenho meu papai de volta. O papai de verdade, não aquele que só aparecia para dormir." Roberto se juntou a elas no sofá, as 4 pessoas que formavam sua família agora. Uma família que não era perfeita, que tinha cicatrizes e histórias difíceis, mas que era real, que era construída sobre bases sólidas de amor, presença e compromisso. Naquela noite, enquanto as meninas finalmente adormeciam após o filme, Roberto ficou acordado um pouco mais, observando-as. Pensou em Marina, em como ela estaria orgulhosa do homem que ele tinha se tornado. Não o empresário bem-sucedido que construía arranha-céus, mas o pai presente que construía memórias. Sussurrou um obrigado silencioso para ela, para Júlia, para a vida que lhe deu uma segunda chance, porque Roberto tinha finalmente entendido a lição mais importante. O verdadeiro luxo não mora em mansões nem em contas bancárias. Mora nos abraços antes de dormir, nas conversas durante o jantar, nas risadas compartilhadas, na certeza de que você pertence e é amado. Mora nas pessoas que ficam, que cuidam, que escolhem estar presentes mesmo quando é difícil.
e enquanto o sono finalmente o alcançava, Roberto soube que tinha encontrado seu caminho de volta para casa. Não a casa de tijolos e cimento, mas a casa que se constrói dentro do coração, tijolo por tijolo de amor e presença. Uma casa que nenhuma tempestade poderia derrubar, porque estava alicerçada no que realmente importa. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Roberto, Isabela, Júlia e Clara tenha tocado seus corações profundamente. Esta narrativa nos lembra que família não se define por sangue ou riqueza, mas por presença, cuidado e amor verdadeiro. Se esta história ressoou com vocês, convidamos você a se inscrever em nosso canal e deixar seu like neste vídeo. Todos os dias trazemos narrativas que celebram a complexidade da vida, os desafios da paternidade e o poder transformador do amor incondicional. Deixe nos comentários qual momento da história mais te emocionou, ou compartilhe sua própria experiência sobre família e recomeços. Sua história pode inspirar outras pessoas que estão passando por situações parecidas. Não percam nossos próximos conteúdos, pois continuaremos trazendo histórias que aquecem o coração e renovam a fé na bondade humana. Até a próxima, e lembrem-se, nunca é tarde para estar presente na vida de quem amamos.